Meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. E hoje eu vou falar de um diálogo de 4 artistas, não é? Em especial 3, o quarto eu vou revelar só no fim, porque é uma pequena polêmica. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o diálogo entre Graham Greene, Shusaku Endo e Martin Scorsese. Que é um diálogo muito importante para mim, na minha própria leitura das obras de arte, não é? São adaptações mútuas ou respostas artísticas mútuas, melhor dizendo, que têm ainda um grande impacto sobre mim. Eu já estou há alguns anos pensando nisso, desde que o Martin Scorsese lançou o seu filme Silêncio, não é, em 2017, e aí eu fui remontando até a origem um pouco do tema, né? Ali tratado, e as possibilidades dos diálogos de uma obra de arte com outra, não é? Quando o artista responde uma obra de arte com outra obra de arte. E tudo começa nesse caso, no caso desse diálogo de que vou falar aqui, em O Poder e a Glória, romance de Graham Greene. Em 1940, depois de uma viagem ao México, de conhecer o que foi a Guerra Cristera, como era a proibição da Igreja Católica no México, a perseguição, os assassinatos dos católicos, o Graham Greene concebeu e publicou o romance O Poder e a Glória. A figura central desse romance é a do sacerdote caído e em pecado mortal. Um sacerdote que é moralmente muito débil ao longo do filme, e ao longo do romance, não? E que só no fim descobre o único desejo humano verdadeiro, que é o de ser santo. Ele precisa entrar no abismo da própria miséria, da miséria alheia, para descobrir que só há uma tristeza, lembrando o Leon Bloch, não é? Que é a de não ser santo. Aliás, o Graham Greene também era um leitor do Leon Bloch. Neste mesmo canal, eu gravei uma aula sobre o Poder e a Glória, dentre as aulas de introdução ao romance católico. Então, se vocês puderem e quiserem acompanhar, eu recomendo que vejam esta aula, mas recomendo, sobretudo, que leiam o romance do Graham Greene, que é uma obra-prima. É na visão que o sacerdote tem da miséria própria e alheia que ele se converte, que conhece a sua baixeza e ao mesmo tempo descobre a grandeza de sua vocação, que é colocar Deus na boca das pessoas, como ele diz. Aquele sujeito miserável que é preso, não porque o identificam como sacerdote primeiro, não, quando ele é preso, e depois eu vou ler uma citação enquanto ele está na cadeia, quando ele é preso, ele é porque o encontram com uma garrafa de conhaque. Esse é o sacerdote, vejam, nas mãos, com a garrafa de conhaque nas mãos, as mãos consagradas. E pouco a pouco esse whisky priest, que é como nós o conhecemos, vai tomando a figura de Cristo. Ele inicialmente era um sacerdote orgulhoso, tranquilo, que não sai do estado por birra, não é? Por achar que primeiro tudo vai ficar bem, depois por uma certa birra, até que ele não consegue sair mais do estado de tabasco. Em Silêncio, que Shusaku Endo publica em 1966, nós vemos de novo alguns sacerdotes, em especial o padre Sebastião Rodrigues, que é quem nós acompanhamos do início ao fim do romance. É um romance que se passa na perseguição aos católicos, durante a perseguição aos católicos japoneses, no século XVII. O padre Sebastião Rodrigues, junto com outro sacerdote, que eu não lembro o nome, é enviado ao Japão em busca de um padre, outro jesuíta, professor deles, com quem a Companhia de Jesus perdera contato, que era o padre Ferreira, não é? Aí eles começaram a ouvir um rumor esquisitíssimo de que o padre Ferreira teria apostatado. E para aqueles dois sacerdotes que foram atrás do padre Ferreira, isso era impossível, inimaginável. Não, o padre Ferreira, não tem como. Não tem como ele ter sido um apóstata. Né? E existe toda a dificuldade, se vocês viram o filme ou leram o livro, já sabem, não é? Toda a dificuldade pela qual o padre Sebastião Rodrigues vai passando
ao longo do filme, não é ao longo da narrativa, melhor dizendo, tanto no livro quanto reproduzida no filme do Scorsese, não é o próprio sofrimento, não é que ele seja torturado, mas que aqueles camponeses do Japão, gente simples, seja torturada. E ele começa a fraquejar, não? Ele começa a duvidar de Deus, da própria fé, ele começa a ter uma série de dúvidas que vão sendo provações para ele ao longo da narrativa. E ao mesmo tempo em que ele vai vendo aquela miséria, ele vai vendo as pessoas com força resistindo ali, morrendo de verdade pela fé como mártires. E ele pensa que ele não tem essa força, não é? Até que, diante da tortura que aqueles japoneses sofrem, a ele é oferecida a imagem do Cristo para que ele pise nela. O Cristo é pisado. E, de novo, o Cristo, então, se identifica um pouco com aqueles miseráveis. Shusaku Endo e Graham Greene, dois convertidos ao catolicismo, eram grandes amigos. Eles tinham uma visão do pecado, do sofrimento e da redenção que eram muito próximas, sobretudo nessa questão que já falamos, do Graham Greene eu já falei em outro vídeo, acho que foi sobre o cerne da questão, e devo ter comentado na aula também sobre o poder e a glória, é a necessidade de que não haja máscaras, não haja meio de disfarçar qual é a verdadeira origem da maldade humana, que é o pecado. É isso que eles querem mostrar, esta é a verdadeira origem da maldade humana e do sofrimento. Qualquer intermediário, qualquer tipo de maquiagem ou de máscara ali é enganação do diabo. E há muitas semelhanças, então, entre o poder e a glória e o silêncio. Os sacerdotes são perseguidos, eles sofrem essas provações contra a sua fé, contra a sua vocação é testada, a vocação dos dois é testada, do padre Sebastião e do Whiskey Priest, do começo ao fim. E eles se deparam com a miséria, não? A fidelidade dos sacerdotes é provada não tanto pelo próprio sofrimento, que também o é, mas pelo sofrimento dos miseráveis e simples que morreram por causa deles. Não é? Padre, a gente não vai deixar entregar o Senhor. A gente não vai entregar o Senhor e a gente vai proteger o Senhor. Camponeses morreram pelo Whiskey Priest. Eu me lembro de um concretamente que ele não chega a aparecer, a gente só sabe que o Whiskey Priest vai no antigo povoado, aliás, onde ele teve uma filha bastarda, inclusive, e ele é mal recebido, e depois ele fica sabendo que o tenente estava pegando reféns e os matando, caso não dessem informações ou tivessem indícios em casa, por exemplo, vinho, de que pudesse haver missa, pudessem ter escondido um sacerdote. E no silêncio isso vai ainda mais longe, não é? As torturas, algumas das torturas são descritas no romance. E os dois sacerdotes, o Whiskey Priest e o padre Sebastião, se perguntam, mas isto é justo? O padre Sebastião, como Whiskey Priest, na prisão, quando ele é capturado, vê que foi pelos miseráveis e corruptos que Cristo morreu. Isso é muito interessante. Os dois refletem enquanto estão presos e vendo outras misérias. O padre Sebastião Rodrigues concretamente perto do Kishijiro, que é essa figura do Judas, que a gente já vai ver, e o padre e o Whiskey Priest, o Graham Greene, numa cela cheia de gente. E pensa o padre Sebastião Rodrigues no silêncio, mas Cristo não morreu pelos elegantes nem pelos bons. Morrer pelos elegantes, pelos bons, pelos grandiosos é coisa fácil, mas morrer pelos miseráveis, pelos apodrecidos, é uma coisa muito difícil. Naqueles momentos ele o via com toda clareza, sobretudo o Kishijiro, não? O Kishijiro entrega ele, depois vai se confessar e está fedendo a álcool porque ele tinha recebido dinheiro para entregar ao padre. Então ele vai chorando o tempo todo e ninguém o leva a sério. O Kishijiro é uma figura de Judas, mas ainda assim, pensando em Judas como modelo, não é necessariamente uma figura perfeita. Não é necessariamente uma figura do perfeito Judas, porque é difícil estabelecer, e aí vem a chatice e o incômodo dele,
Né? É difícil estabelecer a fronteira ali onde aparece o ressentimento, o arrependimento, desaparece a culpa, o Kishijiro é irritante, às vezes é nojento, né? Ao longo de boa parte do romance. E na prisão, o Whiskey Priest pensou o seguinte, depois de ter ouvido algumas confissões, né? Quantas vezes ele tinha ouvido a mesma confissão? O homem é tão limitado, nem sequer tem um engenho de inventar um vício novo. Os animais sabem tanto como ele. Por este mundo Cristo tinha morrido. Quanto mais ignomínia a gente vê e ouve ao redor, mais glória há na morte de Cristo. É muito fácil morrer pelo belo e pelo bom, pelo nosso lar, pelos filhos ou pela civilização, mas só Deus pode morrer pelo que é ruim e corrupto. É a mesma conclusão do padre Sebastião Rodrigues. Né? Lembre vocês, Shusaku Endo e Graham Greene eram amigos. Graham Greene publica O Poder e a Glória em 1940, Shusaku Endo publica O Silêncio em 1966, dois convertidos ao catolicismo. E agora vou falar um pouco das figuras de Judas. Né? A gente tem um mestiço que entrega o Whiskey Priest, cuja vida o Whiskey Priest salva, mesmo sabendo que vai ser entregue por ele. Né? Ele sente pena daquele sujeito, já é um sujeito irritante, ele já aparece ali incômodo, nojento, asqueroso aos nossos olhos, e aí ele fala que o Whiskey Priest vai refletir em como Cristo morreu por ele também. Como é a imagem de Deus, ele vai levando o mestiço que está com febre, está praticamente desmaiado sobre a mula dele, já sabendo que o cara iria entregar, mas ele leva até um povoado para ele ser curado, não? E ele vai, enquanto isso, o sujeito está deitado em cima da mula do padre, o padre vai andando, puxando a mula e refletindo que aquele ali também é a imagem de Deus, né? Aquele também é a imagem de Deus. O Kishijiro, em relação ao padre Sebastião Rodrigues, é a mesma coisa. Ele o trai e corre atrás. Ele o trai e corre atrás. Tem uma cena no filme, eu não me lembro se isso está no romance também, mas do tanto que o Kishijiro é humilhado, porque tem uma hora que o padre está preso, não é? E o Kishijiro vai atrás dele, e ali o ser católico era punido com a morte, né? O ser cristão católico era punido com a morte. Todos que não renunciassem à fé deveriam ser punidos. O Kishijiro já tinha pisado naquela imagem de Nosso Senhor várias vezes, aquele ícone da Sagrada Faixa de Nosso Senhor várias vezes. Só que aí ele tem esses momentos de culpa, né, em que ele começa a chorar e em um dado momento ele entra na prisão e ele começa a gritar para todo mundo: eu sou um cristão também, tipo, me prenda, me mata, porque eu sou um cristão também, eu mereço essa pena, eu não renuncio à minha fé. Todo mundo começa a rir dele e chuta, os guardas chutam ele para fora rindo, como se ele fosse um cachorro. Veja que figura mais humilhada, incômoda, chata. Eu me lembro quando eu li o romance pela primeira vez, eu fiquei incomodado com o Kishijiro. E aí eu estava vendo a palestra de um sacerdote italiano, jesuíta, missionário no Japão, que foi depois do lançamento do filme, não é? Então o romance ainda voltou a ganhar uma projeção muito grande, felizmente. Né? Essa também era uma das intenções dos Scorsese, que tanto admiram a obra do Endo. E perguntaram para o Endo, no Japão, fizeram uma entrevista com ele e perguntaram: olha, mas o que o senhor quis dizer com esse Kishijiro aqui? Como é que a gente entende esse personagem? Ele é tão chato, ele é tão incômodo. E o Endo só responde o seguinte: Kishijiro sou eu. Mais nada. É interessante, né? Ou seja, aqui a gente já começa a ver mais elementos de diálogo de uma obra de arte respondendo a outra, no sentido de que há dois Judas nesses romances, irritantes, humilhados, que nos inspiram repulsa, que foram deliberadamente criados pelos seus autores para inspirarem repulsa, né? Inspirarem repulsa em quem eles traem, nas figuras de Cristo que eles traem, mas ao mesmo tempo o Kishijiro ele tem uma projeção muito maior em silêncio do que o mestiço traidor tem em O Poder e a Glória. E como ando dizendo isso, Kishijiro sou eu,
parece que quando ele leu O Poder e a Glória, não é? Viu o Mestiço, conheceu esse personagem traidor, uma corda vibrou nele. Né? E ele só conseguiu responder com uma outra obra de arte, trazendo um personagem elaborado por ele mesmo naquele sentido, como o Judas, o Graham Greene, o Mestiço, mas que fosse ainda mais longe. Né? Coisa que ele conseguiu, que tivesse uma projeção maior, que revelasse um drama maior, e que bom, fosse ainda mais humilhado e mais repulsivo até do que o Judas do Graham Greene. E no caso do filme do Martin Scorsese, tem outro personagem que ganha uma projeção maior em relação ao romance. Né? Já vamos ver isso. O Scorsese disse que durante uma viagem ao Japão, no fim da década de 90, ele leu o Romance Silêncio e ficou com a ideia de adaptá-lo para o cinema. Essa ideia, ele disse, então, não é, quando lançou o filme, que ele não tinha deixado esse projeto, ele só não tinha conseguido realizá-lo antes. O filme saiu em 2017 e causou certa polêmica na crítica católica, provavelmente isso representa que não tinha lido o Silêncio, né, pela novidade, né, pela apostasia do padre Sebastião Rodrigues, mas especialmente pela fidelidade calada que o Scorsese escolheu mostrar no final. Né? O Scorsese escolheu dar a ele uma fidelidade pela esposa e pelo Kishijiro, né, no filme. Kishijiro tem uma redenção? Né? Eu não me lembro se no livro, mas me parece que no livro tem algo assim também. Vejam que aqui é a figura da conversão depois da apostasia do padre. Isso lembra algo do Greene também, que aquele padre miserável, ridicularizado, ele plantou a semente do verbo encarnado nas vidas das pessoas por quem ele passou. Todo mundo sabendo como ele era ridículo, humilhado, caído, desgraçado, imoral, em pecado mortal, mas não culpado. É que nós temos as figuras dos apóstatas, que, tratando do filme Silêncio, eu preciso dar ênfase nas figuras dos apóstatas. Em O Poder e a Glória, nós temos o Padre José. Em que consistia a apostasia na perseguição do governo de Tabasco, quando se passou o romance? Bom, consistia que o sacerdote tinha duas opções. Ou ele continuava sacerdote, era assassinado, ou ele abandonava o sacerdócio e se casava. E o Padre José, em O Poder e a Glória, abandonou o sacerdócio para se casar. É a figura do covarde. Covarde e ridículo. Aí a mulher que trabalhava na casa dele virou esposa dele, e os meninos da rua ridicularizavam ele. Vejam, e essa era a figura do sacerdote que ele tinha, porque quando todos tinham nascido, eles já nasceram com as igrejas fechadas, as crianças daquela cidade, né? Então, o José era conhecido como Padre José ainda pelas pessoas mais velhas, o pessoal que frequentou missa na sua época, não é, que ainda tinha procissão, essa coisa toda. Ele era conhecido como Padre José e as crianças associaram o nome padre àquela figura. Aquela figura que eles humilhavam também. E o Padre José, ele tem duas recusas que nós acompanhamos em O Poder e a Glória. A primeira delas nós já sabemos, que é a apostasia. E depois, vejam, ele ainda é um sacerdote. Então, em um dado momento, ele está passeando pelo cemitério e as pessoas pedem para ele fazer uma mera bênção num caixão. E ele não faz, ele sai correndo. E depois, no fim, o próprio tenente, pede que o Padre José vá ouvir o whisky priest na prisão em confissão. O tenente, que era ateu, que perseguia a Igreja Católica. E o Padre José se recusa por medo. E tem a mulher dele falando na cabeça dele: olha, você não vai não. Pesado, né? E, em Silêncio, nós temos a grande surpresa do Padre Sebastião Rodrigues, não é, que é a apostasia do Padre Ferreira. De fato, o Padre Ferreira tinha apostatado, para a grande surpresa do seu pupilo e admirador, que não consegue entender. E se o Padre Ferreira tem uma grande projeção no romance,
No filme, a projeção dele é ainda maior, ele tem mais espaço para falar. Existe uma complexidade muito maior no Padre Ferreira, do Martin Scorsese. E existe uma ambiguidade maior no Padre Ferreira, do Martin Scorsese. Depois da apostasia do Padre Sebastião Rodrigues, enquanto eles estão trabalhando para que não entrasse, deixasse passar nenhuma imagem cristã oculta, em um determinado momento, o Padre Ferreira deixa algo passar, o Padre Sebastião olha e ele percebe, olha, claramente ele deixou aquilo passar de propósito, então fica ambíguo, tá? Fica ambíguo. E é bom lembrar também que eles tinham que, além de apostatar no romance Silêncio, eles tinham que se tornar parte do Japão, ou seja, se casar, formar família ali, ser leais ao imperador, etc, etc, prestar os sacrifícios ali budistas, essa coisa toda. Ou seja, no Silêncio do Martin Scorsese, parece que a corda interior que vibrou para ele responder com uma obra de arte foi a figura do apóstolo, foi a figura do Padre Ferreira. E quando eu tomei contato com essas três obras, quando eu tomei contato com elas, depois, claro, percebi a relação, não é? Até inicialmente eu vi pela amizade entre o Shusaku Endo e o Graham Greene, depois eu vi a similaridade dos enredos dos romances, fui atrás do Silêncio e, claro, assisti com entusiasmo ao filme do Scorsese. E me lembrei de algo que eu li no livro Presenças Reais, do George Steiner. Aliás, é um livro que eu recomendo muito que vocês leiam. É um livro maravilhoso que me ajudou muito quando eu comecei a me interessar pelos estudos, me interessar pela literatura, sobretudo, a querer ler melhor. Esse livro é fundamental para mim. E ele diz que a obra de arte provoca uma responsabilidade que responde, vale a redundância. E que a verdadeira resposta a uma obra de arte é outra obra de arte. Ou seja, ainda que seja escrito um ensaio, ainda que sejam escritos textos críticos para a obra de arte, a resposta mais verdadeira e completa a ela é a criação de outra obra de arte. E o que acontece aqui claramente. Nesse diálogo entre o Graham Greene, o Shusaku Endo e o Martin Scorsese, o que existe é a responsabilidade que responde à criação de uma obra artística como resposta à contemplação atenta da obra artística anterior. Do mesmo jeito que o romance do Graham Greene reverberou no Shusaku Endo e que por algum motivo a figura do Judas reverberou mais nele, o romance Silêncio reverberou no Martin Scorsese e a figura do Judas reverberou mais nele. Sendo eles artistas, o único jeito deles colocarem para fora essa imagem, ou colocarem para fora essa reverberação, é pelo ofício, pela arte que eles cultivam. No caso do Endo, o romance, do mesmo jeito que o Graham Greene. E no caso do Martin Scorsese, o cinema. Como eu disse, em cada um desses artistas parece que uma corda interior reverberou com maior força, tocada pela obra anterior. E essa corda que reverberou aparece na nova obra de arte criada. No início do vídeo eu disse para vocês que seria um diálogo entre 4 artistas, não é? Que o último seria levemente polêmico. Polêmico não por ser ruim, mas justamente pela imensa qualidade dele. E eu estou falando do John Ford, desse gigante do cinema. O John Ford, em 1947, já tendo estúdio próprio, sendo consagrado, lançou o filme The Fugitive, baseado no roteiro de O Poder e a Glória. Veja, O Poder e a Glória, publicado em 1940. John Ford lança o filme The Fugitive em 1947. O protagonista do filme, o sacerdote, que não era um Whiskey Priest no filme do John Ford, foi Henry Fonda. O filme foi rodado inteiro no México, foi a primeira parceria entre um estúdio americano, que era do próprio John Ford, e um estúdio mexicano, para fazer um filme. Ou seja, foi um investimento enorme. O John Ford fez questão de que a maior parte do elenco fosse composto por atores mexicanos. Então, assim, foi um trabalho gigantesco.
uma obra gigantesca que o John Ford queria fazer. O problema é que o filme foi um fracasso tanto de bilheteria quanto de crítica. E só o próprio John Ford gostou do filme, coisa que ele afirma até o fim da vida. E aí, a gente pode correr o risco de pensar assim, bom, eu já vou comentar um pouco do enredo e das mudanças do John Ford. Este é um filme abertamente católico. John Ford defende a fé católica e é por isso que o filme foi ignorado e é por isso que o filme foi desprezado, porque por causa do anticatolicismo da audiência. Bom, até pode ter isso. Até tem, na verdade. A questão é a seguinte, artisticamente a adaptação foi ruim. Artisticamente a adaptação foi ruim. E ela teve um objetivo moralizante, de fato. Um objetivo edificante, no sentido mais pejorativo do termo. É só um enredo que lembra o romance do Graham Greene, porque o padre, o Fugitive, do John Ford, ele é cheio de virtudes. E ele é cheio demais para parecer humano. Ao contrário do Whiskey Priest, e na própria miséria, e na miséria dos seus próximos, dos seus filhos espirituais, a quem ele era o único que poderia alimentar em virtude do seu ministério e não do mérito próprio. E isso que é fascinante, né? Existe ali a exaltação do ministério sacerdotal. Ou seja, a exaltação do sacerdócio eterno de Cristo, que passa por aquele sujeito mais miserável, que, sabendo o que é o sacerdócio eterno de Cristo, a qual ele foi chamado a participar concretamente como ministro ordenado, um sacerdote ordenado da Igreja Católica, ele se assusta com tanto que ele estava afastado daquela vocação. E que mesmo em pecado mortal, como ele era o único sacerdote, ele era o único que podia atender às necessidades espirituais daquelas pessoas. Então, ele desce a esse inferno e é só nesse inferno que ele consegue descobrir a própria vocação. E o padre, interpretado pelo Henry Fonda, o fugitivo, ao contrário. Ele é perfeito. Ele não tem problema nenhum. Para começar, ele não tem medo. Ele não tem nenhum vício moral. O John Ford faz o contrário do que o Graham Greene fez. Os vícios todos que o Graham Greene atribuiu ao padre, no Poder e a Glória, são atribuídos ao tenente que persegue o padre no filme do John Ford. A carência mesmo de virtude e tudo mais. Em verdade seja dito, o John Ford consegue, nessa parte a transição é até boa. De fato, o padre demonstra virtudes, mas tem um certo artificialismo ali, que nós não encontramos porque o Greene é muito claro, aquele sacerdote miserável, em O Poder e a Glória, é o que leva Deus para as pessoas. E aí ele vai se convertendo mesmo, ele reconhece a própria miséria. E esse é o primeiro passo da conversão, reconhecer sempre a própria miséria, independente do que se tenha feito. Então ele não tem essa falsa aparência de completude que dá a afetação de virtude. O tenente, por outro lado, tem a afetação de virtude, que é o moralismo, o puritanismo dele, e ao mesmo tempo a sanha ideológica em perseguir a igreja. O tenente do John Ford é, como se diz em espanhol, aquele malo malíssimo, que é um sujeito que ele é um perfeito canalha moralmente, e aí ele segue uma ideologia canalha de perseguição também. É isso que ele faz. Então, acaba se tornando uma caricatura, assim como o padre interpretado pelo Henry Fonda acaba se tornando uma caricatura também, infelizmente. O padre é, digamos, 100% limpo. Um detalhe interessante, como eu disse para vocês, o Whiskey Priest tem uma filha bastarda no romance Poder e a Glória. E quem tem uma filha bastarda no filme The Fugitive do John Ford é o tenente. Filha bastarda que, por sua vez, é batizada pelo sacerdote. E parece, é difícil dizer isso de alguém tão grande quanto John Ford, porque a gente tem admiração e respeito, não é?
e ao mesmo tempo a consciência de que o John Ford tinha muito mais consciência do seu ofício do que eu, por exemplo, que estou aqui só dando pitaco. Mas parece que o John Ford quis fazer pura propaganda católica. E aí acabou criando uma obra de arte menor. Ou seja, ele antepôs ao drama, ele antepôs a sua arte, uma ideia que ele queria comunicar, ao invés de fazer a ideia se encarnar. Como a gente viu que o Scorsese e o Endo fizeram. Que o próprio Brian Greene fez, mas a gente fala do Scorsese e do Endo que eles eram depois, no diálogo com o Poder e a Glória. Percebam a diferença aqui. E, no entanto, ao mesmo tempo é difícil de acreditar justamente por a gente pensar, é o que eu estou pensando, é o que eu tenho pensado, que alguém como John Ford tem domínio dos recursos que a sua arte lhe dá, que a arte que ele já tinha cultivado por muitos anos lhe dá. No entanto, fica aquela impressão de que ele perdeu a mão ali. E o mais interessante é ele continuar dizendo que gostava desse filme. Isso me deixa ainda mais confuso, no sentido de que, caramba, será que eu estou perdendo alguma coisa? Será que tem algo que eu ainda não vi? É bem provável. Mas, de um momento, eu fico com esse juízo um pouco negativo da adaptação, não é? E para marcar a diferença com essas outras adaptações nesse diálogo de grandes artistas católicos. É isso, meus amigos. Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.